Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e no episódio de hoje eu vou falar como a ansiedade interfere no medo. O episódio de hoje está bem legal, eu vou explicar um pouquinho para você o que é medo, o que é ansiedade, como um interfere no outro e de que forma que você pode fazer para começar a se livrar desse problemão chamado ansiedade. Então, fica aí para a gente começar o nosso vídeo de hoje e se no final fizer sentido, você gostar, lembra de dar aquele like ou seguir o canal para que você receba mais conteúdos. Vamos lá! Bem, antes de nós começarmos a falar de medo e ansiedade, eu preciso explicar para você um conceito muito importante, chamado emoção e sentimento. Renan, emoção e sentimento é a mesma coisa? Qual a diferença entre eles? É importante que você entenda que emoção é diferente de sentimento. Quando a gente fala de emoção, nós estamos falando de respostas incondicionais geradas pelo nosso cérebro. São respostas automáticas, ou seja, nós não temos controle sobre as nossas emoções. Nós temos basicamente 5 emoções básicas, que são elas o medo, a raiva, a tristeza, a felicidade e o amor. São as 5 emoções que nós temos aí como emoções bases. Tá, e o que é o sentimento? O sentimento é a forma como você interpreta a emoção. Então, se você tem alguma emoção e você traz agora para o racional, ou seja, você já começa a ter controle e só passa a ser o sentimento. O sentimento é a interpretação que você tem de alguma emoção, de alguma situação. E ele pode ir tanto para o lado positivo ou para o lado negativo. E é aí que as pessoas confundem. As pessoas acham que a emoção tem uma emoção ruim, por exemplo, a raiva, o medo são emoções ruins. Mas as emoções, elas não são boas ou ruins. O que é bom ou ruim é o sentimento que você tem dela. Você vai entender um pouquinho disso mais para frente. Fique tranquilo. Então, vamos pensar o seguinte, Renan. Quem gera o quê? Será que o medo gera a ansiedade ou a ansiedade gera o medo? Ou será que um gera o outro, que estão relacionados? Vamos pensar. O medo é uma emoção. Lembra? Faz parte das 5 emoções básicas. Quando você tem um perigo iminente, ou seja, vamos dizer que tem um urso aqui agora, na sua frente, e ele está levantado com as garras afiadas ali, doido para te atacar. Você tem um perigo iminente na sua frente. O que vai acontecer? Uma emoção vai ser ativada. Você vai começar a ficar com medo. Vai ficar com medo daquele urso, afinal você está correndo perigo de vida. Esse medo vai ativar uma resposta no seu corpo chamado ansiedade. Vai ser o sentimento que você vai ativar. E essa ansiedade e esse medo vão fazer com que você comece a gerar diversas reações no seu corpo. Seu coração vai acelerar, a adrenalina vai correr pelo seu corpo, o sangue vai ser distribuído para os seus músculos para que você tenha uma ação. Só que qual é a grande questão? Lembra que a ansiedade é um sentimento, ela pode ir para o bem ou para o mal. Então, pode ser que aconteça 2 situações nesse caso do urso. Pode ser que você fique ansioso, se prepare e fuja, ou seja, você reagiu, entrou em ação. Ou pode ser que você fique com medo e paralise. Por que algumas pessoas paralisam diante do medo de situações perigosas e outras têm reações malucas, como enfrentar um bandido, por exemplo? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o porquê que isso acontece. Mas vamos pensar que você teve uma dessas 2 ações. Ou entrou em ação ou paralisou. Nossa, Renan, isso vai acontecer. E por quê? Já você vai saber. Agora, vamos pensar o contrário. Será que a ansiedade pode gerar o medo? Quando nós pensamos aí, por exemplo, vamos trazer a situação que estamos atualmente, essa pandemia. O problema do coronavírus. O problema da pandemia, ela não é um perigo imediato. Você pode se perguntar, Renan, mas está acontecendo agora. Se está acontecendo agora, é imediato. Então, eu duvido que o vírus está na sua frente aqui esperando para te atacar. Eu acho que não é dessa forma que está acontecendo.
Ou seja, ele não é um perigo imediato. Ele não é algo que está acontecendo agora neste momento com você. Está acontecendo agora no mundo, mas com você não. Nesse momento você não tem perigo, se você está seguro dentro de casa, assim como eu espero que esteja. Não tem perigo aqui nesse momento. Então o perigo está onde? Lá na frente. O perigo está no futuro. Pode ser que você vá para a rua, pode ser que você encontre com alguém infectado, pode ser que você contraia a doença e pode ser que você morra. Percebe como tem vários pode ser aqui incrustados? Não é um perigo imediato. O urso não. O urso está lá e vai te atacar. Acabou, não tem um pode ser. Só tem dois pode ser. Ou ele vai te matar, ou você vai conseguir fugir. Mas que ele vai te atacar é certo. Agora, se você vai pegar ou não o vírus, isso é incerto. E quando você começa a pensar nisso, você começa a criar um problema na sua cabeça. E aí você dispara o quê? A ansiedade. Você começa a pensar em um monte de problema, e vem problema atrás de problema, e você começa a gerar ansiedade. E vendo todos aqueles problemas, quando você pensa no futuro, o seu corpo ele não consegue diferenciar o futuro, o presente e o passado. Para sua mente, tudo que está acontecendo é agora. Então, se você pensa num problema futuro, ele meio que se torna presente. Você começa a reagir sobre aquilo. Então, você projetou um perigo e você trouxe ele para sua mente. Acontece o quê? Medo. Você trouxe o perigo e você vai começar a projetar o medo. E o que esse medo vai gerar? De novo, a ansiedade. E você vai ter, lembra, duas reações. Ou você vai entrar em ação, vai agir independente, falar, não, tá, tudo bem, eu vou me virar, eu vou fazer isso e aquilo. Ou você vai paralisar, vai ficar, caramba, eu não consigo fazer mais nada, minha vida acabou, o que vai ser de mim agora se essa pandemia não acabar? Essas duas ações você pode controlar. É você que decide se você vai para o lado bom ou para o lado ruim da ansiedade. E essa é a parte legal. Tá ok, Renan, mas por que algumas pessoas entram em ação perante a ansiedade, perante o medo, e outras pessoas paralisam? Bem, eu vou trazer para você alguns conceitos muito legais que foram instituídos pelo Augusto Cury no livro dele Ansiedade, onde ele fala um pouquinho sobre a teoria da inteligência multifocal. É muito importante que você saiba que nós temos algumas coisas que controlam o nosso corpo, a nossa mente. Só que a grande parte das coisas que controlam a nossa mente é o que a gente chama de subconsciente, é 90% do que acontece com a gente. E os outros 10%, que é o consciente, é o que a gente controla. Ou seja, toda hora, na sua vida, o seu subconsciente está tomando ações por você, sem que você saiba. E o nosso cérebro faz isso para que a gente consiga economizar energia e fazer as coisas com mais eficiência. Então, quando a gente pensa nisso, nós temos algumas ações que vão acontecer. Quando a gente tem um perigo ali, seja ele o perigo do urso ou o perigo da pandemia que você criou, você começa a gerar uma resposta chamada gatilho da memória. O que é esse gatilho da memória? É um gatilho que é automaticamente ativado, você não pode controlar, está no seu subconsciente. Você ativa o gatilho da memória. Esse gatilho, ele vai lá na sua memória, como se fosse ali uma sessão de filmes, e ele vai selecionar uma janela da memória. Então, o gatilho da memória vai procurar no seu cérebro, no seu banco de dados, alguma janela da memória. Nós temos 3 tipos de janela. A janela neutra, a janela light e a janela killer. As mais importantes que você entenda agora são a janela light e a janela killer. A janela light são as janelas de emoções positivas. São aquelas que vão fazer com que você entre em ação. E as janelas killer são aquelas janelas traumáticas, janelas compostas de emoções e sentimentos ruins. E essas janelas vão fazer com que você paralise. Então, quando você teve ali o estímulo externo ou interno, mas você gerou ali o medo, você, independente do urso ou da pandemia, você conseguiu criar o medo para o seu corpo. Esse medo gerou o quê? O gatilho da memória. E esse gatilho da memória foi lá e selecionou uma janela da memória.
Se, por exemplo, você não tem nenhuma situação problemática, nenhum momento ruim onde você passou, que esse problema agora possa te remeter, a sua memória, o seu gatilho, ele vai diretamente para uma janela light. Ele fala, olha, isso aqui nunca aconteceu na minha vida, então eu posso muito facilmente sobrepor isso. Eu tenho aqui várias situações e aí começam a abrir várias janelas light, várias janelas para que você comece a raciocinar e conseguir interpretar o problema e fale, isso não é problema meu, vamos dizer assim, eu posso continuar a seguir a minha vida independente disso. Beleza. E aí, o que acontece? Se a pessoa tem uma memória, uma janela killer, uma memória ruim sobre aquela experiência, então, de repente, passou por uma experiência traumática, vamos botar aí o urso, passou por uma experiência traumática com um urso, ou então, na pandemia, de repente, a pessoa passou alguma experiência de muita dificuldade, onde teve muito doente, ou familiar teve muito doente, e aquilo começa a gerar uma preocupação. Isso é uma janela killer. E quando nós ativamos a janela killer, tá? Então, quando a sua mente ela vai lá e aciona uma janela killer, essa janela ela é capaz de gerar um problema chamado de síndrome do circuito fechado. É esse problema que vai causar paralisação. Eu vou explicar um pouquinho melhor para você entender. Você foi lá, teve a reação, o medo, esse medo ativou o gatilho, você foi lá, a sua mente foi lá e trouxe uma janela killer. Essa janela killer, ela tem o poder de impedir com que você abra outras janelas, com que você consiga acionar outros recursos para se livrar disso. E por que isso acontece? Isso acontece no caso de pessoas que não têm um eu muito bem trabalhado, que não tem um controle das suas emoções, não tem uma inteligência emocional forte, não tem um autoconhecimento para que consiga controlar e gerir as próprias emoções. Dessa forma, a janela killer, ela toma conta da sua mente. E ela começa a gerar a síndrome do circuito fechado, onde você começa, através de um fluxo, gerar uma série de informações, uma série de imagens, traz ainda mais emoções ruins e você fica naquele circuito, vendo todo aquele problema. E aí você sente mais medo, aí você lembra da pandemia, você fica com medo, ansiedade, janela killer, você começa a projetar mais problema e você fica naquele circuito fechado. Por isso a síndrome do circuito fechado. E muitas pessoas não conseguem se livrar disso. E é nesse momento que acontecem os ataques de ansiedade, a sudorese, ataque cardíaco. Algumas pessoas podem até entrar em tremor ou travar as mãos. Isso já vai ser em quadros mais graves que vão se tornar síndrome do pânico. Então, você entendeu um pouquinho como é que funciona para que a ansiedade ela controle você. Tá, Renan, mas como é que eu posso fazer para sair desse controle? É bem simples, mas não é fácil. Você precisa começar a se conhecer. Fazer um processo de coaching, uma terapia, cursos de inteligência emocional, PNL, para que você comece a gerar dentro de você algumas ferramentas para você lidar com isso. Então, por exemplo, com os meus pacientes, eu costumo fazer o que a gente chama de ressignificar. Por quê? As janelas killer, elas não podem ser apagadas, tá? Então você não pode apagar uma janela, nem uma janela killer, nem uma janela light. A única coisa que você pode fazer é apenas reeditá-la. Então, quando um paciente, um cliente chega para mim e eu vejo que ele está travado por algum momento, nós vamos lá, buscamos essa janela killer e através de algumas ferramentas que eu uso da PNL, a gente reedita aquela janela. O que acontece? Se é um problema muito crônico, é algo que está muito incrustado, tem várias janelas killers relacionadas àquele problema, vai demorar mais tempo. Por isso que algumas pessoas conseguem, de repente, em 1, 2 sessões, conseguir resolver aquele problema e outras demoram mais sessões para resolver, né? Ficam meses e algumas resolvem em semanas, em 2 semanas. Por quê? Pela quantidade de janela killer que você tem. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou abrindo uma com o cliente e a gente vai reeditando uma por uma. Dessa forma, quando vier de novo aquela situação,
a pessoa não vai ter uma janela killer para que ela entre na síndrome do circuito fechado. E aí ela vai poder começar a interpretar o problema e começar a tomar decisões sadias e saudáveis. Então, a dica que eu posso dar para você é: comece a fazer meditação. É uma forma onde você pode começar a deixar com que o seu corpo elimine todos esses pensamentos ruins e você vai começar a se concentrar no seu eu. Comece a se enxergar, tá ok? Mais pra frente, nos próximos vídeos, eu vou dar algumas dicas de meditação, como a mindfulness, para começar a te ajudar a superar esse problema. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E se você gostou, tiver ajudado pelo menos um pouquinho a entender como começar a se livrar do medo e da ansiedade, não esquece de deixar o like e seguir aqui o canal para receber mais conteúdo como esse. A gente se vê na próxima. Um forte abraço!